A graça e a paz, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor e hoje, como a própria descrição fala, nós vamos meditar na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, nos versículos de 13 ao 17. 1 Pedro 3, do 13 ao 17. Eu vou esperar os irmãos abrirem a palavra de Deus para nós meditarmos juntos nesta noite. Para vocês é noite, para mim é dia. Estou gravando aqui de manhã. 1 Pedro 3, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos para o que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Esteja conosco agora na meditação dela, para que possamos entender e aplicar essas verdades da melhor forma, da forma como o Senhor deseja em nossas vidas. Obrigado por tudo. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu na Tua presença. Estamos aqui de noite agora e meditando e estudando a Tua Palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nos capítulos anteriores da primeira carta de Pedro, Pedro ele vai defender várias esferas de como o cristão ele deve se comportar, principalmente durante um contexto romano, que era um contexto de bastante perseguição e também do público-alvo que ele estava escrevendo as cartas. Então, ele vai dizer que, no capítulo 2 especificamente, ele vai dizer que diante do governo, diante do Estado, você precisa defender a fé, mas também você não deve criar uma revolução, você deve se submeter às autoridades. Diante do seu patrão, você como servo, você deve também se submeter à autoridade. Se você for um patrão, você deve ser um bom chefe. E assim sucessivamente, formas de se comportar diante do Evangelho sem escandalizar, sem repelir as pessoas, mas atraindo as pessoas. Obviamente que quando a gente prega para um descrente, para um ímpio que não é salvo, o efeito que a palavra tem é repelir, em alguns momentos a perseguição, mas esse não pode ser o nosso alvo, perseguir as pessoas. O nosso alvo é defender o Evangelho, é passar o amor de Cristo. Então, o nosso alvo não é estar perseguindo, estar confrontando as pessoas no sentido de como o mundo faz conosco. Ou seja, o nosso objetivo não é revidar, o nosso objetivo é pregar o Evangelho. E ele vai dizer, versículo 13: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que qual é o motivo que alguém que não é crente ou alguma pessoa vai ter para contra você se você faz o que é bom, se você é uma pessoa reta, se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa íntegra e justa. É claro que aqui o sentido de bom é, se você não pecar. É impossível você não pecar, mas é possível você ser uma pessoa
justa na concepção social, justa na concepção moral, ser uma pessoa que faz o que fala, ser uma pessoa honesta, claro que com amor. Se você for essa pessoa, o que alguém que quer lhe perseguir, ele vai tentar caçar alguma coisa errada sua ali, e perante a lei, perante as pessoas, você não tem nada. Qual é o motivo que ele vai ter para perseguir você, para maltratar você? Mas a gente sabe que muitas vezes a gente sendo justo, que muitas vezes a gente sendo amoroso, é aí que a gente é maltratado. Ele vai também falar sobre isso. Pedro fala sobre isso. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, olha o que ele está dizendo, quando você sofrer pelo que é justo, na verdade você não está em pecado, na verdade você não está errado, na verdade você é um bem-aventurado. Bem-aventurado sois. Porque muitas vezes o Senhor nos lança provas, o Senhor nos lança muitas vezes perseguição, como ele fez com os apóstolos, como ele fez com muitos dos seus discípulos, para nos provar, para amadurecer a nossa fé, para que nós possamos ter na perseguição a oportunidade de dar testemunho. Se isso acontecer por causa do plano de Deus e não como consequência de alguma coisa que você fez errado, então você, na verdade, é um bem-aventurados. Não vos amedronteis, versículo 14. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não fiquem com medo dos que perseguem você porque você está sendo certo. Não fique com medo porque as pessoas estão perseguindo você e você está defendendo a Deus, você está defendendo o Evangelho de forma amorosa, de forma justa. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você sempre tem que estar preparado para defender o Evangelho. Com certeza você já ouviu muito isso. O mundo defende a mentira como se fosse verdade. E ele consegue fazer isso com muito estudo, ele consegue fazer isso com muito esforço, e ele convence muitas pessoas. Muitas vezes a gente tem a verdade, a gente tem a convicção, mas o que nos falta é a apologética. O que é apologética? É a defesa da verdade. É meios para defender a verdade de uma forma ainda mais eficiente do que o mundo, porque de fato nós estamos falando e nós vivemos a verdade. Como tem sido e como tem se comportado a sua apologética? Isso é muito importante. Nós temos que defender o Evangelho. Nós não podemos deixar as pessoas difamarem o Evangelho, mas ao mesmo tempo nós não podemos defender algo como elas defendem, ofendendo as pessoas. A nossa defesa não pode ter ofensa, porque senão nós estamos devolvendo da mesma moeda. E o cristão, ele não devolve da mesma moeda. O cristão, ele não reage como o ímpio age. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ser diferenciado. Então vocês têm que defender, a sua apologética tem que estar muito bem estudada. Versículo 16. Fazendo, todavia, com mansidão. Olha que tem que ter amor aqui. Tem que ter domínio próprio. Tem que ter sabedoria. A sua defesa não pode ser igual à do mundo. Tem que ser com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falem contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que você, como cristão, tem que tirar todos os motivos para as pessoas lhe perseguirem. Como assim, Eduardo? Se eu defender o evangelho, o ímpio vai me perseguir, aquele que não gosta do evangelho vai me perseguir. Mas você tem que deixar claro para todos que você está sendo perseguido por algo justo. Você tem que deixar claro para todos que você está sendo perseguido porque você está defendendo a verdade. Porque o que você defende é a verdade. Você não pode ser perseguido calado, sem falar nada. Você precisa ser perseguido. Eu estou sendo perseguido, mas eu estou sendo perseguido porque a minha conduta está correta, por causa disso e disso e disso. Esta é o exercício da nossa apologética. Versículo 17.
porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Vocês vão sofrer. Deus não isenta o sofrimento. Jesus não isenta o sofrimento. Mas que vocês sofram pelo justo e pelo correto. Porque se vocês fizerem isso, vocês na verdade são bem-aventurados. Que os nossos sofrimentos venham porque nós somos justos e retos. E assim podemos glorificar a Deus. E Deus está no controle. Como está a sua, como está a minha, como está a nossa apologética, a nossa defesa? Ela está bem sustentada, ela está bem fundamentada. Isso é importante nas nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor e concluímos por hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Nos abençoa, tem misericórdia de nós na defesa do Evangelho, do Teu Evangelho. E para nós defendermos algo, nós precisamos estudar muito, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos conhecer aquilo a fundo, que nós possamos conhecer cada vez a Tua Palavra de forma que te agrade, de forma que seja, que a cada dia nós conheçamos mais, mais e mais, seja através de devocional, com certeza através do Teu culto, seja através de conversas que edificam. Esteja conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos dá uma boa noite e um bom resto de semana. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.